Tem muitos aqui que são jovens, né? Já passou da idade. Jovens até 65. Passou a ser adolescente. Eu sou adolescente. Graças a Deus. Bom, eu já saudei a todos, mas mais uma vez a paz do Senhor. A todos. Né? Que a paz tem que ser do Senhor. Porque o homem não tem paz na terra, a não ser dada pelo Senhor Jesus. Né? Essa paz, que muitos, entre aspas, acham que tem aqui na terra, é tribulação. Fui convidado pelo excelentíssimo Ricardo Morrone, né? Para estar hoje aqui com os irmãos. E eu confesso, eu estava até conversando com o irmão, eu confesso que fiquei muito preocupado, muito mesmo. Porque ele só falou assim: vai lá no domingo de manhã, né, ministrar para o jovem, mas não falou o que era. Se era culto, se era estudo, se era só café, ia tomar vinho e ir embora, né? Não falou. Mas o Senhor nunca deixa a gente atrapalhado, né? Mais do que somos. Né? É isso. O Senhor não deixa nós sermos mais atrapalhados do que somos. E naturalmente somos todos atrapalhados. Né? Eu quero ler Mateus 9. Leitura muitíssima conhecida, eu tenho certeza que você já cansado de ouvir mensagem nesse texto. Mas acontece que a palavra de Deus, ela diz que ela se renova toda manhã. E nós estamos de manhã, né? É isso? É Lucas. Falei Mateus. Falei Mateus. E ó, isso é a idade, viu? Depois os irmãos chegaram agora para Jesus. É a idade, os que chegaram agora para Jesus. Depois eu ajudo com o meu moranguinho, mas pode deixar. Lucas 9, 23. Diz assim. Espera que eu vou lá chamar. Não vou falar nada, não pode pegar. Não, eu sempre isso aqui vai falar alguma coisa. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se, nos prejudicando a si mesmo? Qualquer que de mim, nas minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e anda do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. Amém? Eu quero me ater neste versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como eu estive aqui no sábado passado, né? O irmão falou assim: eu anotei para não esquecer da data, eu também uso desses expedientes, e quando passa por 60 é assim mesmo, né? Então, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Esta pergunta que eu vou fazer me inclui. Estamos prontos para servir Jesus? Então a resposta, cada um é que vai dar. Eu não vou falar para vocês: eu estou prontíssimo, ou eu não estou pronto, porque isto é algo particular entre a pessoa e Deus. Eu não posso dizer para ninguém: você vai para o inferno. Só estou apontando, mas não é não. Você vai para o inferno. Não é mais fácil. O pastor me diz que eu vou para o inferno. Não posso dizer isso. E tampouco eu posso falar: você está salvo.
cada um tem que ter a certeza. Aqui no prato ao meio, acho que eu vou mudar para cá. Então, o importante é que nós somos criados, segundo a palavra de Deus, criados por Ele e para Ele. Mas, no entanto, o adversário das nossas almas, ele usurpou de certas propriedades que Deus deu para nós. Como assim? Deus criou o homem para Ele próprio, para Ele prestar culto, honra, louvores, nós fazemos até hoje louvores, e o melhor, Ele queria e quer ser nosso amigo. Ele nos criou exatamente para que nós fôssemos amigos dele. E para sermos amigos do Senhor, é necessário que façamos tudo que Ele ordenar, sem exceção. Não adianta cumprir a metade e a outra metade falhar. Porque hoje em dia, nos nossos dias, o Evangelho está sendo deturpado. A direção do Evangelho não está sendo mais para a salvação, está sendo mais para aquisição. Você vem para cá, você vai ter um carro 0 quilômetro. Você vem aqui, você vai ter sua casa própria. Você vem cá e você terá muito dinheiro. E salvação mesmo não está sendo pregada. Por isso que eu digo que nos nossos dias poucos estão preparados para seguir o Senhor Jesus. Que para seguir o Senhor Jesus, como esse versículo que nós lemos, ele dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o caminho do Senhor é reto. O caminho do Senhor tem uma direção: céu. Só tem um objetivo: vida eterna. Para isso, não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, a partir do instante que você levantou sua mão, aceitando Jesus, não como Salvador, mas Senhor, e aceitando Ele como Senhor, todas as demais coisas virão. Porque o objetivo nosso, a partir desse instante, é buscar o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Este é o ponto principal. Porque fazendo assim, tudo que nós necessitarmos, tudo que nós precisarmos, o Senhor vai acrescentar. E muitas vezes nós nem pedimos, nós nem sabemos pedir, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Jovens, neguem as coisas do mundo. Muitos dizem assim: os jovens é a igreja de amanhã. Eu discordo. Os jovens é a igreja de hoje. Eu fui igreja no passado, concorda? Concorda ou não? Vocês têm medo de concordar? Eu não gosto muito, não. Eu fui à igreja do passado? Não. Eu continuo sendo a igreja de hoje. Um pouquinho gasto, mas sou a igreja de hoje. E vocês que são jovens, vocês têm que olhar lá na frente. Assim como eu olhei há 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu era jovem, eu tinha cabelo, eu era mais esbelto. Hoje, estou do jeito que Deus quer. Não tinha bigode. Então, vocês são a igreja de hoje e igreja de amanhã. Para que possamos ser a igreja, Deus abençoe.
eterno. O que impede, o que impediu esta comunhão? Porque muitos acham que tem comunhão com Deus nos dias de hoje. Na sua mente, eu tenho comunhão com Deus. Mas, no entanto, não faz a vontade de Deus. Não cumpre com a palavra de Deus. E se alguém prega um pouquinho a palavra, é muito duro. Esse pastor, esse obreiro, ele está pregando muito duro. E eu sempre disse, a palavra do Senhor, ela é dura. Ela não dá colher de chá para ninguém, não. Você faz assim que Deus perdoa. Mas a Bíblia condena que você faz, então você não faz. Ah, mas está escrito que Deus perdoa. Deus perdoa se você fizer involuntariamente. E às vezes uma fã, uma conversa, que for acaba ofendendo o irmão e vice-versa e tal. Então, você pegou. Aí nós temos um advogado chamado Jesus para nos perdoar. Mas é involuntariamente. Mas tem pessoas que planejam fazer as coisas erradas e no seu íntimo vai ser, olha, eu vou fazer, depois eu peço perdão para Deus. Você não quer enganar Deus, que Deus não é nós. Deus é Deus. Quando você pensou, Ele já sabe. Eu não sei o que vocês estão pensando de mim agora, mas Deus está vendo. Deus está sabendo. Pessoas que planejam. Como é para jovens hoje, nós estamos falando, o jovem dele é muito astuto, sabia? Vocês sabem, né? O jovem é astuto que não é brincadeira, né? Dá jeitinho para tudo. Mas para enganar Deus é difícil. Você pode estudar, você pode fazer o que quiser. Eu vou enganar Deus um pouquinho, né? Aqui ninguém está me vendo, aqui ninguém me vê. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo aí que, inclusive, o casamento, não está aqui, né? Vamos entrar, que o casamento hoje em dia é coisa banal, não tem valor nenhum, não tem valor para aqueles que não conhecem a Deus, não tem valor para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, porque foi uma instituição de Deus. Deus instituiu o casamento. Então, qual é o desejo do Senhor? Exatamente aquilo que está na Bíblia. Quem leu a Bíblia sabe, né? Que você tenha um só marido e uma só mulher. Infelizmente, os jovens hoje em dia têm uma esposa em casa, uma amante no serviço, outra amante no ônibus, outra no restaurante. Ah, Deus perdoa. Deus perdoa se você se arrepender antes que pratique alguma coisa. Porque o inimigo, a obra dele é exatamente esta: é assoprar no seu ouvido o pecado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele percebe, mesmo que ele venha com o sapatinho de algodão, mas ele percebe que o Espírito Santo de Deus, ele está nos guardando. E ele fala, meu servo, não. Você precisa ter a consciência, a sabedoria, de ouvir. Recepção é a percepção de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Que a Bíblia diz, aqueles que seguem ao Senhor, ele conhece a sua voz. O inimigo, ele gosta de imitar. Parece, mas não é. Tenorex, né? Parece e não é. Mas aqueles que têm a palavra de Deus guardada no seu coração, ele vai saber aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Porque tem coisa que no nosso dia está acontecendo, aos nossos olhos, que bênção, que poder. Mas se você for analisar, não tem nada de Deus. É somente blá, oba e barulho. E a Deus estava pregando numa igreja ali, eu falei, porque tem pessoas, não estou dizendo que ocorre aqui, mas se ocorrer, você vai mudar de ideia, de pensamento. Tem muitos que cantam, acho que já são salvos. Tem muitos
Quantos irmãozinhos por aí? Sabe quem canta, passa perto de você no cumprimento? É artista. É mais santo. Louvar o Senhor é uma obrigação nossa. Todos nós temos que louvar. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós temos fôlego, então vamos louvar o Senhor. Não é porque eu estou louvando ao Senhor que eu me considero salvo. Não. Por quê? Porque eu tenho que estar enquadrado na sua palavra para que eu tenha salvação. E mesmo eu pregando, vou falar de mim, mesmo eu como pastor, pregando a palavra de Deus e não andar segundo a palavra dele, eu vou para o inferno de todo jeito. Pensa bem. Vamos analisar qual é o nosso objetivo de estar no Santo Evangelho do Senhor. É alcançar a salvação, é ter uma vida eterna. Mas para ter esta vida eterna, não é de graça. Não é de graça. Temos que dar algo em troca. E esse algo, somente uma palavra: obediência. Obedecer ao Senhor. Parece que queria ser e quer ser nosso amigo. Mas os pecados que cometemos afastam e traz problemas, toda vez, infelicidade. Que a palavra do Senhor diz: todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Aqueles que pecavam, a partir do instante que aceitou Jesus, procure não pecar mais. Você fazia as coisas erradas, procure não fazer mais. A companhia, o amigo que você tem, ele não quer saber de Jesus. Você fala de Jesus, ele tira desculpa a expressão, tira um sarrinho e tal. Então se afasta desse. Ah, pastor, eu vou perder meus amigos. Eu quero dizer para os irmãos que antes de aceitar Jesus, minha casa era assim, ó. Quando eu passava de um monte de gente, né? Depois que eu aceitei Jesus, se afastaram. Se afastaram. Mas eu tenho um amigo a partir daquele instante que nunca me abandonou. Tudo que eu tenho na minha vida de falar, eu falo com ele. Ele não é fofoqueiro. E tem muitos entre nós que às vezes você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu pego e conto para ele: não, aconteceu isso, ora por mim. Ao invés de orar, eles vão espalhando. Você sabe o que aconteceu? O verdadeiro amigo, ele ouve, silencia e vai orar em favor daquele irmão, aquela causa. Esse amigo que eu tenho, alguns de vocês têm, outros não têm, mas alguns têm. É Jesus. Jesus Cristo. Este é o verdadeiro amigo. Fomos destituídos da glória do Senhor. Romanos 3:23, né? Está escrito. Então, tornando cada um espiritualmente mortos. E para vivificar a espiritualidade, há necessidade de arrependimento total. Arrependimento total. E aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus. Porque Jesus, ele diz na sua palavra: eis que eu bato. Ele bate na porta. Se alguém abrir esta porta, ele entrará e ceará dele, né? E quem abriu, ele vai cear com esta pessoa. Que porta é esta? Porta do coração. Interessante. A palavra diz: eis que eu bato. Se alguém abrir, alguém pode dizer: por que Jesus não abre essa porta? Porque Ele quer que cada um de nós abrimos esta porta. Porque esta porta, ela não tem maçaneta por lá de fora. Jesus não pode chegar e abrir a porta, porque não tem maçaneta por lá de fora. Essa maçaneta só está internamente, dentro do coração. Só você que pode abrir esta porta e Jesus entrar. E os dois discípulos de Maús, né?
Jesus andando com ele, chegou, ia passando da casa, ô Senhor, agora, né, moço, eles não reconheceram Jesus, moço, já faz tarde, não, fica conosco. Alguém já convidou Jesus para ficar contigo? Jesus, fica comigo. Hoje eu cheguei aqui, era 10:50. Saí do meu lar e falei, Senhor, coloca o seu anjo neste volante e coloca o outro sentado do meu lado. Eu não sei o que vai acontecer comigo na rua. Então a necessidade nós temos desta confiança. Né? E quando cheguei aqui, Senhor, graças eu te dou por ter me conduzido livre e são. Isto que nós temos que ter, esta comunhão com o Senhor, para que Ele possa ver em nós a verdadeira conversão, a verdadeira sinceridade. O crente pode ser brincalhão? Pode, mas ele tem que brincar de acordo com a sua espiritualidade. Senão, pensa bem se o crente fosse uma cara feia que nem a minha, assim, né? Direto. Não sou feio, não? Graças a Deus, porque Jesus me mudou, né? A palavra do Senhor diz assim: quem crê nele não é julgado, ou seja, condenado. Os que não creem já estão condenados. Infelizmente eu digo, sem medo de errar, que muitas pessoas entre o povo de Deus, no modo geral, o povo de Deus, se diz povo de Deus, não creem. Está na igreja, canta, participa dos cultos, mas como se fosse como eu posso dizer? As igrejas hoje estão se tornando um clube. É só festa. Só festa. Chama para o culto de oração, que tem meia dúzia. Chama para comer, aí vem muito. Não é só aqui que acontece isso. Vocês querem que eu pare? Eu paro. A gente não está muito satisfeito. Portanto, nós devemos evitar de cometer pecado e iniquidade para não sermos separados de Deus. Porque muitos acham que estão em comunhão com Deus e não estão. Porque o pecado, ele separa nós de Deus. Então não adianta você cantar, não adianta você pagar dízimo, não adianta você pregar, não adianta você fazer a obra. Mas se você está debaixo de um pecado, você está distante de Deus. Não foi isso que aconteceu com Adão? Adão e Eva? Deus veio falar com eles todos os dias no final do dia. Ô Adão, como é que está? Ô Senhor, tudo bem, está tinha aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, mas o pecado fez com que Deus se afastasse dele. E nos nossos dias não é diferente. Você tem comunhão com Deus se você não tiver cometido pecado. E se cometeu pecado, peça perdão. Mas é pedir perdão mesmo, porque tem muitos que têm medo de falar com Deus: Senhor, eu pratiquei tal coisa. Não precisa ter vergonha. Se você praticou, Deus está vendo, Ele viu. Agora Ele quer que você confesse com a sua boca, porque se nós confessarmos com a nossa boca os nossos pecados, o Senhor está pronto para nos perdoar. E precisamos crer que o Senhor nos perdoou. Oh Senhor, muito obrigado por ter me perdoado de tal pecado. Agora eu tenho que vigiar para não repetir. Tem muitos que pegam de manhã, pedem perdão à tarde e à noite está pegando de novo. Aí no dia seguinte ele pede perdão, à tarde pega e está. Então torna-se um ciclo vicioso. E isto não agrada a Deus. Isaías ele diz: vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, como eu já disse, né? E não há outras opções para alcançarmos a salvação. Não adianta pedir para Maria, não adianta pedir para João, não adianta pedir para José, não adianta pedir para nada. Só tem uma opção, e esta opção é Jesus. Esta opção é a sua palavra. Né? Debaixo dos céus, como a palavra do Senhor diz, não há salvação
Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa ou devamos ser salvos. Resumindo tudo, eu falei de agora. Sem Jesus, estamos perdidos. Sem Jesus, estamos perdidos. Apesar das nossas falhas e pecados, fracassos que nós temos, mesmo assim Deus nos ama. Nós temos uma natureza que a pessoa faz uma coisa, você fez isso, você não quer mais amizade com você. E se Deus fizesse assim? Você pegou, meu Zé? Eu não quero você mais. E se Deus fizesse assim? Ai de nós, o que seríamos de nós? Nós, apesar dos fracassos, dos erros, dos pecados que praticamos, repito, involuntariamente, Deus ainda nos ama de tal maneira que Ele dá outra oportunidade. Ele é fraco, Senhor. Vou dar mais uma oportunidade. Deus perdoa. Daqui a pouco o cidadão ou a cidadã começa a fazer a mesma coisa. E Deus, pela terceira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, Ele perdoa. Mas só que tem uma coisa. Deus é amor, não é? Mas Ele é justiça também. Vai chegar ao ponto que Ele não vai dar mais para deixar. Você não quer? Não. Você não quer nada comigo? Não. Então, afasta. E se Deus fizer isso, ai de nós. Ai de nós. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos conhecem essa palavra, né? Talvez eu não esteja trazendo nada de novidade, mas quando nós meditamos na palavra, nós vamos lembrando das nossas falhas, nós vamos lembrando dos nossos erros, e o coração começa a arder, porque quando Deus fala conosco, quando a palavra de Deus fala conosco, o nosso coração começa a arder, ou seja, ele fica aquele desejo de pedir perdão, o arrependimento vem instantâneo. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Ouve a palavra do Senhor, não seja somente ouvintes, como dizia Tiago, mas seja praticantes também. E não adianta só ouvir e não praticar. E se nós praticamos a palavra do Senhor, estamos fazendo a vontade dEle, é essa vontade que Ele tem para conosco. E nós façamos segundo o seu querer. E nós vamos ver que a morte não teve vitória sobre Jesus. Ele ressuscitou e vive para nos salvar. A morte não teve vitória com Jesus. Ele morreu. Mas como ele anunciava, no terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos. E ele ressuscitou. E da mesma forma que ele ressuscitou, um dia, se nós não estivermos aqui na terra, mas iremos ressuscitar também. Irmãos, tem pessoas, tem irmãos que não creem nisso. Vai levando a vida como não vou dizer como Deus dará, porque Deus dá uma vida boa, né? Mas vai levando a vida do modo dele. Ele esquece que este fôlego de vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. No momento que Ele quiser tirar, Ele tira. E se Ele tirar o meu fôlego de vida hoje, para onde eu vou? Para onde estou predestinado a ir? Para o céu ou para o inferno? Porque depois que morrer, não adianta. Ele não tem mais jeito de fazer a obra do Senhor. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos dentro desse fôlego de vida, vamos fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é isso, é pregar o Evangelho, é dar bom testemunho de cristão. Porque tem muitos que estão envergonhando a palavra de Deus. É crente só dentro da igreja, saiu da porta para fora, já está mexendo com um, já está mexendo com o outro, está falando coisas que não agradam a Deus. Eu sou da igreja antiga, mas antes de eu aceitar Jesus, teve uma igreja mais antiga ainda, que era a igreja primitiva. E a palavra do Senhor não mudou. Quem disse: os céus passam e a terra, mas as minhas palavras
versículo que todo mundo gosta de falar. O Senhor... Ah lá, tá vendo? Eu só falei o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agora vamos prestar atenção. O Senhor é meu pastor. E eu sou ovelha dele. O Senhor só é pastor daqueles que conhecem a sua voz. Ele é pastor daqueles que andam com Ele. O Senhor é meu pastor. E se Ele é realmente o nosso pastor, e se eu sou ovelha, nada vai me faltar. Nada. Isso no modo geral. Nada. E a ovelha, ela é mansa, né? A ovelha é mansa. O pastor dá uma cajadada na cabecinha dela, ela abaixa a cabeça e vai embora. Obrigado, ainda agradece. Eu dou risada assim, mas é engraçado um pouco, né? Tem crente que leva uma chicotada dos olhos. Eu não venho mais nessa igreja, não. O que é isso? Eles batem muito. Não é não, filho. É que você está errado. E a palavra está te corrigindo. Quantas palavras eu já levei? Quantas chicotadas eu já levei? Eu acabei de falar uma coisa e Deus é assim, eu não, Senhor, tem misericórdia. Né? Nós somos falhos. E muitos acham que é pastor é melhor do que eu. Não, eu sou igual a vocês. Para Deus nós somos todos iguais. Né? De vez em quando eu falo umas besteiras, não palavrão. Mas besteira é outra coisa. Né? E o Senhor já pega a gente. Um dia desse eu estava vendo o Ricardo, não sei se você lembra. Eu estava em casa, eu estava tão desiludido de ver as coisas que estão acontecendo no mundo. E eu disse, eu não vou pregar mais o Evangelho. Falei besteira, não foi? Eu não quero mais pregar o Evangelho, eu não vou pregar mais o Evangelho. Na mesma hora que o Santo Deus catou eu para a orelha, porque cabelo não tem, né? Catou para a orelha, né? E falou, como é que é? Quem é você para estar mandando? Já esqueceu a ordem que eu te dei? Ah, meu Deus do céu, aí já viu, né? Aí a choradeira, deixa eu ter misericórdia. Perdoa, Senhor. Ai, Senhor, aí a choradeira mesmo que vem, né? Porque o Senhor tinha falado, eu te escolhi, eu te puxei, eu te dei vida para pregar o meu Evangelho. Ele falou que eu passei nessa cirurgia aqui. Eu vou te não sabe, né? Meu 4 pontos à frente não mamãe. E eu disse, eu não vou pregar mais o Evangelho, porque o que eu ganhei? Ganhei 4 pontos à frente não mamãe. E o Senhor me vem cá, peraí. E falou comigo, eu te deixei desse jeito. Eu permiti que você fosse operado, ficasse na cama, para você descansar um pouco. Era para descansar um pouco. Quando eu melhorei, o Senhor tornou a falar para mim, agora você levanta, sobe dos púlpitos e prega a palavra como ela é. Porque são muitos, são poucos que pregam a minha palavra. Foi obrigado, Senhor. Muito obrigado. E estou aqui. E pretendo continuar. Até quando o Senhor falar, chega. Quando ele falar, chega, não adianta falar, eu quero mais. Ele não adianta. Não é para. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência de nós sermos segundo a vontade de Deus. Porque quando ele fez o homem, o que ele falou? Façamos o homem a nossa imagem, segundo a semelhança. É exatamente nesse ponto. Ele fez para que nós prestássemos a ele culto, obediência e anunciar o reino de Deus. Ah, chegou o meu tempo. Ele me deu tempo até 11h05, já são 11h05, né? Vou falar mesmo. Alô? Deixa eu pular um pouquinho. Então a palavra do Senhor, ela diz assim, eu já falei inclusive,
porta do coração, já foi dito. E quando nós convidamos Jesus para entrar em nosso coração, nós pedimos que Ele faça morada. Não é entrar e sair não, porque tem muitos que abrem a porta do coração e deixam aberto. Põe a vassoura atrás da porta, né? Mas Jesus saiu, não. Jesus entrou, fecha a porta. Senhor, faça morada no meu coração. Não só uma visita, faça morada no meu coração. Vai ver como é que a sua vida vai melhorar. Entendeu? E essa promessa de vida melhor não é financeiramente, pode ser até financeira, mas você vai ter uma vida de paz, uma vida tranquila, né? Você tem com quem reclamar das suas necessidades, né? Às vezes eu brinco com meu filho, chegou, pai, a vida está sem filho, ó, reclama para Deus, que eu não posso fazer nada. Então meus filhos já sabem, quando ele começa, quem pode resolver é só ele lá. Eu não posso fazer nada, mas se você pedir de coração para ele, ele vai te atender. É bonito, né? É bonito a gente ouvir essas coisas e a certeza de que a palavra de Deus ela será cumprida nas nossas vidas, né? Vou correr. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais da vida digno de entrar na casa do Senhor, né? Todas essas coisas hão de acontecer e que está em pé diante do Filho do Homem. Ore, principalmente, ore. A oração é a chave que abre todas as portas. A oração não é uma micha, né? Porque tem a micha que abre as portas, né? A porta dos outros. Mas a oração abre as portas das bênçãos, da saúde, do emprego, enfim, tudo que nós necessitamos. Eu poderia falar uns modos de orar, mas as horas já foram, né? Orar sozinho. Tem muitos que não gostam de orar sozinho, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no quarto, e fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está oculto, e teu Pai secretamente o recompensará. Esta é uma oração feita sozinho. Há necessidade de fazer esta oração sozinho. Ore com humildade. E muitas vezes Deus não responde a oração da pessoa porque ele ora com orgulho. Não é que ele ora. Não sou que nem isso aí. Eu oro 3 vezes por dia. Eu pago dízimo. Não sou que nem esse fariseu aí, não. Que humildade, né? Nenhuma. Então tem que orar a Deus com humildade. Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5. Ore em nome de Jesus. Estou terminando, viu? Ore em nome de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo conhecidíssimo, né? Todos conhecem. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por ele. E nós negligenciamos a palavra. Ele diz: eu sou o caminho. Outros querem andar no outro caminho. Quer sair fora do caminho. Esse caminho de Jesus aqui é muito estreito. Não dá para mim carregar minha bagagem. E temos que ter tanta bagagem para carregar, né? Mochila. Não sou contra a mochila, não. Né? Mochilas, tal. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, que é a palavra. Muitos gostam de viver na mentira, no engano. E eu sou a vida, é a vida eterna. E muitos estão esquecendo. Eu não posso esquecer. E tudo quanto pedis em meu nome, diz o Senhor Jesus, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, diz ele, repete, eu farei. Ore com consciência pura. Isto é, se tiver cometido pecado, confesse. Antes de orar
nos nossos pensamentos. Diz assim, o Senhor lhe disse, no Salmo 66:8, se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se tiver pecado, tiver mágoa, até mágoa, se a pessoa fica com mágoa com o outro, por nada, e fica orando, mas se você não tirar esta mágoa do seu coração, você não chegar e pedir perdão para a pessoa, se é no caso de pessoa, né? Chega, olha, fulano, você me perdoa, aquele dia eu falei bruscamente com você, eu estou dando um exemplo bem ali, né? Porque tem gente que fala que é uma coisa do outro, né? Ó, você me perdoa e tal, você pediu perdão, se ele perdoou, amém, e se ele não te perdoar, a sua parte você já fez. Então você vai orar a Deus com a sua consciência limpa. Por outro lado, irmãos, o Senhor diz também, amados, se o nosso coração não nos condena, acusa, temos confiança nele para com Deus, e qualquer coisa que pedimos dele, a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Muitas vezes nós achamos que estamos errados, estamos certos. É só consultar o nosso coração, se nós fizermos em boa consciência, se nós fizermos conscientemente falando, que Deus vai nos agradar, Ele vai se agradar e seremos bem vistos para com Ele. Estou terminando. Ore com ação de graça. Não esqueça de dizer obrigado, Pai. Temos que agradecer ao Senhor em tudo. A própria palavra diz em tudo, dai graça. Às vezes acontece uma coisa não muito certa comigo, né? Ah, graças a Deus. Alguém fala assim, por que você fala assim? Porque a palavra do Senhor diz para me dar graça em tudo. Porque o que está dando certo aqui é para mim aprender com a coisa. Mesmo quando não dá nada certo, algo errado, e nós pensamos que é errado, é lição de vida para nós. Nós devemos estar sempre atentos naquilo que o Senhor está fazendo por nós. Amém? Só a irmã falou, tá bom. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Isto, eu vou terminar, vou continuar, vou terminar. Quando nós acordamos, tem muitos que acordam, perdeu a hora do serviço, dormiu um pouquinho a mais, e ele fala, Senhor, graças eu te dou. Chuta o chinelo. Patrão vai me dar uma bronca agora. Esquece que é um servo de Deus e começa a falar coisas que não agradam a Deus. Abre os olhos, Senhor, graças eu te dou pela vida. Graças eu te dou por esse dia. O Senhor me fez eu dormir, repousar, né? E estou levantando na tua santa paz. Irmãos, o dia vai correr muito bem. Muito bem. Você vai chegar lá, o patrão vai chegar mais atrasado ainda, nem vai ver você chegar atrasado. Né? É isso que acontece. Mas Deus é bom. Amados, já passei do horário, mas o importante é, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. Então, Jesus esteve e está em nosso meio desde o princípio. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer essa oportunidade. Aquilo que eu não pude expressar, passar para vocês, mas o Espírito Santo de Deus irá continuar falando nos seus corações. Amém? Amém. Vamos para Deus.